parte da aula, nessa segunda parte da aula, nós vamos fazer uma breve revisão sobre MySQL. Rapidamente, dentro do tempo que a gente tem, aproximadamente aqui 20 minutos de aula. Se não der tempo, a gente continua semana que vem e a gente já inicia o desenvolvimento da nossa aplicação também na semana que vem. Então, para iniciar o MySQL, existem várias estratégias e o que eu tenho aqui instalado no meu computador é o XAMPP. Então, o ano passado nós instalávamos o XAMPP, eu vou startar o MySQL, está startado, ele está iniciado, e depois, alguém, por favor, me dê o retorno, que se vocês não tiverem o XAMPP para instalar na máquina de vocês, eu passo. Realmente eu não me lembro se eu já passei, mas vai precisar, vocês vão precisar fazer isso. Quando o MySQL está startado, o serviço significa que ele entrou em atividade e a gente pode, então, passar a utilizar. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui, usando o prompt de comando, quer dizer, o CMD aqui, né? Então, cd barra XAMPP, cair na pasta XAMPP, cd MySQL, cair na pasta MySQL, MySQL -u root -p, eu sei que vocês vão lembrando vagamente, opa, cd bin, faltou uma pasta aqui bin. Então, MySQL -u root -p, eu sei que vagamente vocês vão se lembrando, mas quem tem interesse em trabalhar na área de desenvolvimento tem que dar uma retomada nisso. E quem não tem vai ter que dar uma retomadinha para poder concluir essa disciplina aqui. A gente vai bem de leve, mas vai precisar. Bom, vou voltar aqui e eu já tenho um arquivo TXT, um arquivo imagem salvo, eu vou criar um outro, depois eu mando dois. Nós vamos falar de comandos, especificamente comandos MySQL. O MySQL, os comandos MySQL são divididos em 5 categorias, mas nós vamos abordar 3 categorias de comandos. Não sei se vocês se lembram, mas são os comandos DDL, DML e DQL. Tá? Então, o que significa os comandos DDL? DDL, já traduzindo para o português, significa linguagem de definição de dados. São os comandos que... Pois não. Desculpa te interromper aí. Tem aluno que não conseguiu a tela, que não compartilhou com ele. Então, peraí que eu vou descompartilhar e vou compartilhar novamente. Vamos ver se ela pega aí. E aí, tudo bem? Dá um alô, dá um retorno. Todos vendo agora? Aqui sim, aqui tá travando às vezes. Aí é a internet, né? Depois, ó, se vai compartilhar a tela, eu estou compartilhando, Clécio, é o que o Igor está me avisando. Se der algum problema, vocês vão me avisando. E se der uma travada e não der para entender, depois vocês podem recorrer a ouvir a gravação, porque lá na gravação não para, lá fica contínuo. Eu entendo, mas eu vi, Clécio, legal, tá ótimo. Não tenho muito o que fazer agora, tá? Qualquer coisa, quem tá com o microfone, se der algum BO, vocês me dão um alô, tá bom? Vocês vão me ajudando, porque quando eu jogo aqui, por exemplo, uma tela como essa, eu já não consigo ver mensagem chegando. Elas estão por trás aqui, eu não vejo. Então vamos lá, ó. Qualquer coisa, vocês me dão um alô. Linguagem de definição de dados. Então nós estamos aqui nos comandos MySQL, são divididos em 3 categorias. São elas, linguagem de definição de dados, são 3 comandos que permitem ações. São os comandos create, alter e drop. Create para criar. Criar banco de dados, criar tabela, criar outros recursos que a gente não vai envolver agora. Triggers, functions, storage procedures, views, são recursos já de uma outra etapa de aprendizado. O alter para alterar e o drop para eliminar. Tudo isso pensando na estrutura do banco de dados. Então, esses comandos permitem trabalhar, construir a estrutura do banco de dados.
Ô, Wagner, Oi, pois não. mais uma vez. Pode falar, tranquilo. O Clécio e a Jéssica estão conseguindo ver só a tela que tá você. Aqui tá Então, só a peraí, tela. deixa eu desligar minha câmera para ver se isso daqui não... E aí eu compartilho de novo. Dá um retorno aí, vê como é que tá agora. Aí eu desliguei a minha câmera, tô jogando só... Esses são os bugzinhos que o Teams tem, uns probleminhas que o Teams está tendo. Deu certo, Igor? Faz o meio de Aí, o campo aí para Clécio mim. falou que sim. Certo. E a Jéssica? Tô só esperando a resposta dela. A Jéssica Ok. também deu ok. Beleza. Qualquer coisa você me chama. Me ajuda aí, vai fazendo o meio de campo. Então tá. Beleza. Os comandos DDL, linguagem de definição de dados, são os que permitem construir a estrutura do banco de dados. São os comandos create, alter e drop. Os comandos DML são da linguagem de manipulação de dados. Manipulação de dados. Então, eles permitem alimentar o banco de dados. Como assim alimentar? São os comandos insert, update e delete. O que esses comandos, cada um deles vai fazer? Inserir registros, alterar registros. Então aqui, ó, altera a estrutura. E aqui altera o que foi cadastrado. Opa, paguei errado. Então alterar registros e delete, excluir. Então, aqui cria a estrutura. Então imagina, ó, criou o armário. Você contratou alguém para fazer um armário embutido na tua casa, né? Uma estante. Então a pessoa vai lá e cria a estante com as prateleiras, as divisões. Aí depois você vai e começa a colocar os livros. Então você insere livros, você altera livros, você retira livros, tá? É isso que a gente está querendo dizer. E o DQL significa linguagem de consulta de dados. O que é linguagem de consulta de dados? Permite consultar o banco de dados. E é feito por meio de um único comando, que se chama select. O select a gente pode indicar que ele significa apresente. Apresente isso, apresente aquilo. Bom, dentro dessa história, nós temos, então eu vou fazer a mesma coisa. Ó, eu vou copiar isso aqui como uma imagem e mando depois, assim que acabar a aula, eu mando para depois, para vocês no grupo WhatsApp, mas tem todo aquele material disponível lá para vocês. Tá. Então tá aqui. Vamos trabalhar um pouquinho. Como é que eu fico sabendo? Além daqueles comandos, os comandos para eu visualizar. Show Databases. O que o Show Databases faz? Apresenta os bancos de dados que eu tenho aqui no meu computador, porque eu estou acessando uma SQL aqui do meu computador. Então, existem 12 bancos de dados, e alguns são do próprio MySQL e outros são meus. Esse Action é meu, né? Esse daqui é uma cópia do banco de dados da empresa do seu Walter. A empresa dele se chama Action. Esse CE, ACJM, ele é meu. Esse login Hash Dataware é meu. MyMarmita, o que aconteceu aqui foi o seguinte, quando começou, nós paramos as aulas, os restaurantes não puderam mais funcionar, né? Só com delivery. E eu precisava de serviço de marmita para que todo dia levasse na casa da minha família. A minha mãe e minha tia moram juntas e elas não fazem comida, elas já estão bem velhinhas, elas não fazem comida, né? Então, e não tinha. Aí eu comecei a procurar, encontrei e fiquei batendo papo lá com eles, do restaurante, da marmitaria, e me deu a ideia de fazer um aplicativo, tipo o iFood, só que só para a marmita deles. Aí eu comecei a construir um banco
de dados chamado Maimitaria, até engasgo para falar. E naqueles primeiros dias lá que nós ficamos presos em casa, que não tinha aula, nada. Bom, então tem alguns bancos de dados aqui que são do próprio MySQL e tem alguns bancos de dados que são meus. Como é que eu faço para criar um banco de dados? Então eu comando, aqui tanto faz, letra maiúscula ou minúscula, create database e o nome do banco de dados. Então, por exemplo, demonstração. Tá? Create database, demonstração. Se eu der agora o comando show databases, o que acontece? O demonstração foi criado, ele está aqui, ó. Aqui, ó. Está criado. Bom, aí eu quero trabalhar com esse demonstração. Use demonstração. Quais são os comandos que permitem realizar alguma ação mesmo? É isso que a gente estava falando. Então, se eu quero criar, eu uso create. Se eu quero alterar, o alter. Se eu quero excluir, o drop. Vamos seguir aqui. Como é que eu faço para excluir o meu banco de dados demonstração? Eliminar. Drop database demonstração. Ponto e vírgula. Olha lá, ó, query OK. Quando a gente executa o comando e dá um query OK, significa que o comando foi executado com sucesso. Então vamos de novo criar o banco de dados, só para a gente relembrar. Create database demonstração, query OK. Show databases, o demonstração está aqui. Olha lá, demonstração está aqui, foi criado. Quero trabalhar com esse banco. Só um pouquinho. Use demonstração, ponto e vírgula, sempre fechando com ponto e vírgula. Ele deu a mensagem, ó, database. Aqui seria ao pé da letra alterado, mas a gente pode entender como sendo acessado. Quais são as tabelas desse banco? Show tables. Ele está empty, está vazio. Então vamos criar uma tabela. Nós temos duas tabelas a serem criadas. Nós temos a tabela marca e a tabela produto. Então na aula de hoje eu vou criar a tabela marca aqui só para a gente relembrar. Como é que nós criamos a tabela marca? Create table marca, é o nome da tabela, e aqui dentro a chave primária, ID marca, que é do tipo inteiro, porque vai armazenar números inteiros, que é primary key, ou seja, é a chave primária, vai ser auto-incremente, ou seja, quando eu estiver cadastrando marcas, a primary key, a marca, o ID marca, vai ser gerado automaticamente. Coca-Cola, o 1 vai ser gerado automaticamente. Né? 2, Antártica. E aí tem mais duas cláusulas aqui. Ó. O engine vai ser INODB. Esse daqui é a parte, esse engine INODB, é a parte que permite definir as chaves estrangeiras. E por fim, default char7 igual latin1. Significa que, esse default char7 latin1, significa que quando eu for cadastrar marcas, Coca-Cola, Antártica, eu posso usar acentuação. Latin1 é uma lista de caracteres que permitem ser cedilha, acento agudo, acento grave e assim por diante. Então, ao executar esse comando, se der query OK, significa que eu acertei. Opa, deu um erro aqui. Então, deixa eu colocar o comando e tem que ver default, em algum lugar aqui está errado. Ele falou que está no... É creata. Aqui, ó, creata. Errei aqui no comecinho. É create. Query OK. Query OK, deu aqui no cantinho, significa que já existe uma tabela chamada marca e ela já foi criado o primeiro campo dela, já foi criado o ID marca. Isso já está pronto. Como é que a gente vê isso daí? Describe marca. Então, a tabela marca, deixa eu só mudar, aí, aqui. Então, describe marca, apresente a estrutura da tabela marca, certo? Qual que é o nome do campo? ID marca, qual que é o tipo? Inteiro, esse 11 aqui não tem muito significado para a gente.
né? Ele permite valores vazios, por exemplo, eu posso criar uma marca e o ID ficar vazio? Não. Ele é alguma chave? Sim, é a chave primária. Tem algum valor padrão? Não, não tem valor padrão. E uma informação extra, ele é autoincremente, ou seja, quando eu cadastrar marcas, o ID marca vai sendo gerado automaticamente. Então, já criei o primeiro campo da tabela. Vou criar o segundo campo agora. Como a tabela já existe, eu tenho que alterar a estrutura dela. Alter table, marca, adicionando o campo, vamos dar uma olhadinha lá, nome. Então, alter table, marca, adicionando o campo, nome. Que tipo de dado vai ser nome? Vai ser texto. Mas como é que é texto em MySQL? É varchar. Varchar significa um campo texto que vai armazenar no máximo 30 caracteres. O nome vai poder ficar em branco? Não. Então eu ponho aqui not null. Esse not null diz, olha, quando você for cadastrar uma marca, o nome não pode ficar em branco, ele vai ser obrigatório. E eu vou poder cadastrar 2 vezes a mesma marca, por exemplo, Coca-Cola, Coca-Cola? Não, então ele vai ser unique. O unique é uma cláusula, então todas essas são cláusulas, que diz assim, ó, o nome é único, o nome na tabela marca, ele é único. Eu não posso ter 2 marcas com o mesmo nome. O que o not null faz? O nome da marca, quando eu estiver cadastrando, ele não pode ser vazio, vai ter que ter algum conteúdo. Tá? Então, vamos ver aqui, ó, perdão, só que eu apaguei o comando inteiro, então deixa eu fazer de novo. Alter table marca, adicionando o campo nome, que vai ser um varchar de 30, not null e unique. Então, vai lá, deu query ok. Está aqui no cantinho. Significa que eu consegui alterar a estrutura da tabela marca e, se eu quiser ver como é formada a tabela marca por enquanto, describe marca e tá lá. O zoom, a tabela marca, então describe marca. A tabela marca é formada por um primeiro campo que se chama ID marca, com todas aquelas informações que a gente já viu, e também um segundo campo chamado nome. Então, a tabela marca tem ID marca, primeira coluna, primeiro campo, e nome. Que tipo de campo é nome? Varchar com no máximo 40 posições. Permite valores em branco, valores nulos? Não. É uma chave? É. Ela é única. Ah, mas você só ensinou chave primária e chave estrangeira. Eu sei, mas quando a gente define aquele unique, aqui em cima, ó, ele diz, ó, isso é uma chave também. Eu não permitirei que 2 marcas tenham o mesmo nome. Tem um valor padrão? Não. E também não tem nenhuma informação extra. A partir daí, o que nós já utilizamos? Os comandos DDL. Nós já criamos a tabela. Agora eu vou cadastrar uma marca. Isso aqui é só para a gente aquecer. Então, insert, into marca. Então, insira na tabela marca. Quais são os campos? Eu não preciso informar o ID marca, porque ele é autoincremente. Ele vai ser gerado automaticamente. Então, eu não preciso informar o ID marca. Eu vou informar apenas o nome. E qual é o valor que você vai informar? Então, por exemplo, se eu colocar aqui em branco, ele vai dar erro, porque por causa do not null. Então, Coca-Cola, olha lá, query ok. E como é que eu faço para saber quais são as marcas já cadastradas? Select asterisco from marca. Enter. Olha lá, ó, a lista de marcas cadastradas. Deixa eu acertar aqui o zoom. Já foi cadastrada uma primeira marca, tem um registro. O ID 1 foi gerado automaticamente, o nome é Coca-Cola. Vou cadastrar só mais uma, a gente já está no finalzinho da aula. Então, insert, into marca,
Só preciso informar o nome e qual é o valor. Apesar de ser um valor só, a palavra que tem que ser utilizada é values. Antártica. E aqui eu vou colocar... Eu vou colocar sem acento, porque a configuração que eu tenho aqui não está apresentando legal. Depois a gente faz direitinho. Então, Antártica, query OK. Select asterisco from marca. Olha lá, ó, 2 Antártica e 1 Coca-Cola. Por que ele apresentou 2 e 1? Porque está em ordem alfabética. Vou cadastrar só mais um. Baré, né? Que eu acho que a gente tinha colocado. Olha lá. Query OK. Então, Antártica, Baré e Coca-Cola. E para a gente finalizar, eu quero excluir a Baré, né? Então, tenho que lembrar aqui, se eu quiser excluir um registro, vai ser o delete, só para a gente relembrar, então vai ser delete from marca. Só que se eu fizer isso, ele vai apagar tudo. Aí eu dou um where, qual que eu quero apagar? Aquele cujo ID marca é igual a 3. Enter. Query OK, significa que deu certo. Se eu dar um select, olha lá, só existem duas agora. Só existem a Antártica e a Coca-Cola. Tínhamos 3, foi executado o comando delete, e agora nós só temos 2. Tá? Uma revisãozinha bem básica, bem tranquila. Semana que vem a gente volta, né, a tratar com isso. Olha o alarme aqui do meu celular dizendo que acabou a aula. Então, gente, eu vou encerrar aqui a gravação da aula. Semana que vem a gente dá sequência nisso daqui. Tá?